As flores trazem cada vez mais luzes de estrelas pra gente abrir nossas consciências com os florais, até vestirmos a pureza do elixir. Os florais e companhia vêm pra revelar: dentro de você existe, na verdade, um avatar. Tem uma senha dentro de nós. Alô, bom dia. Manhã de quarta-feira, maravilhosa, cheia de sol. Nós vamos falar hoje sobre um tema que é muito abrangente, tem a ver muito com o nosso script, né? O personagem que a gente tem que fazer aqui, né, enquanto estamos encarnados. A primeira coisa é falar sobre uma estrela do aglomerado das Pleiades, que se chama Taygeta. Em vez de I, é Y, Taygeta, Taygeta. Taygeta é uma estrela que rege o nosso chakra laríngeo. Você sabe que nós recebemos informações de todas as estrelas do universo. O Sol é a estrela que está nos monitorando mais de perto, é o nosso provedor maior. Mas nós temos as estrelas das Pleiades, e uma delas é essa Taygeta. Ela rege o nosso chakra laríngeo e o nosso chakra humeral. Então, o nosso chakra laríngeo, ele é o instrumento através do qual nós executamos o nosso personagem aqui, encarnados, tá? Então, antes de reencarnar, a gente assina um contratinho, e nesse contrato você tem o seu papel, muita gente chama de missão, né? Só que essa missão é já para uma pessoa que está num estado mais elevado, que vai guiar humanidades, né? Ou povos. Então, a nossa tarefa, o nosso desafio, né, é o nosso papel, executar o nosso papel. Então, o nosso papel é o quê? É chegar e encontrar com as pessoas, né? Primeiro você vai ter contato com a figura da sua mãe, né, que vai te dar toda a alimentação, a nutrição. E quando você chega ao mundo, depois você tem o pai, os irmãos, os amigos, né? Um dia você casa e você tem cunhado, você tem sogra. Então, o papel nosso vai ficando cada vez mais complicado, né? E através dessa estrela, através da conexão com essa estrela, nós temos essa facilidade para baixar o nosso script. Se você perguntar assim, mas como que eu sei? Eu nunca me puseram, né, na frente o meu script para eu dizer, poxa, tá certo ou não tá? O que eu estou fazendo? O que eu posso fazer para acessar esse script? E então nós temos uma essência estelar que se chama Taygeta. Muitos de nós passamos por essa estrela antes de vir aqui para o planeta, porque a grande dificuldade é relembrar, a grande dificuldade é vivenciar aquilo que o eu superior, né, o diretor, né, do nosso papel, do nosso teatro, mandou executar. Então, conforme a vida passa, a gente não executa os nossos
papéis e não dizemos e não fazemos aquilo que era para ser feito, a glândula mais afetada se chama tireoide. A tireoide é, na verdade, um instrumento neutro. Tá? Nós precisamos entender que a tireoide é burra, né? Ela não tem, ela é mecânica. Então, se você dá comandos, se você faz papéis, você diz coisas que não estão no seu script, você vai formar nódulos na tireoide. Então, esses nódulos podem vir a ser tumores. Acontece uma coisa: os tumores e os nódulos na tireoide não devem ser causa ou motivo para extrair a tireoide. Você não corre riscos tão graves, porque o que mais assusta as pessoas é assim: faz-se um exame, faz-se uma punção e aí se detecta que o tumor é maligno. Tá? Então, se você for a um médico consciente, ele vai te dizer que não é caso de cirurgia. E as cirurgias que extraem a tireoide são realmente problemas muito sérios, porque na verdade você vai perder um instrumento fantástico de distribuição de hormônios no organismo. Esses comandos que são dados na verdade, através dos seus pensamentos, né, a glândula hipófise, hipotálamo, pineal, essas sim são as geradoras de escolhas. Elas são glândulas que mostram e evidenciam o que o espírito intenciona, né, o que o espírito escolhe. Então, a tireoide não. A tireoide só executa. A tireoide faz o que vem através de outros comandos. Então, na verdade, se você extrair a sua tireoide, você fica comprometido com todos os comandos de distribuição de hormônios. Então você pode ficar diabético, você pode ter problemas renais sérios, você pode ter problemas de fígado, próstata, útero. Então tudo fica comprometido quando a sua tireoide está ausente, né? Então você vê as pessoas que fizeram cirurgia de tireoide, elas têm uma marquinha assim no pescoço, né? Então isso indica que a pessoa precisa, na verdade, se compensar de hormônios. Mas antes disso acontecer, né, a gente precisa ter noção do que é isso, né? A tireoide, ontem uma pessoa veio nos procurar lá no grupo espírita com constatação de que tem um tumor maligno. Isso é um nódulo que apareceu há muitos anos. Esse nódulo foi cercado, enfim, agora ele está grande, né? Então não tem mais jeito, já querem marcar cirurgia. Então essa pessoa é vegetariana, tem consciência de espiritualidade, inclusive ela é terapeuta, e ela disse o seguinte: olha, não quero fazer essa cirurgia, eu faço qualquer negócio para não tirar de tireoide. E realmente assim, não é para tirar, tá? Nós já temos casos de clientes com 6 tumores malignos, enfim, que acabaram não fazendo a cirurgia, estão muito bem, obrigado. Porque, lógico, você precisa fazer uma dieta, você tem que fazer um trabalho com você. E ela pergunta: qual foi a causa desse tumor? E a resposta é essa que a gente acabou de falar. E ela disse: bom, realmente eu ao longo da vida já fiz
muita coisa com a minha capacidade de persuadir as pessoas. Na nossa família tem muita gente meio equivocada, cabeça oca, e todo mundo vem me perguntar, né, o que eu faço. Só que quando eu dou a minha sugestão, a pessoa fala assim, mas será que vai dar certo? Aí eu tenho que ser muito forte para mostrar para a pessoa, olha, é assim, olha, tá vendo? Entenda isso. Aí eu explico. Ela é um tipo de uma advogada, né? Tem pessoas que têm o poder de convencer os outros, de provar para os outros que o caminho é aquele que estão apontando, tá? Então essas pessoas são pessoas com uma certa liderança, e esses líderes muitas vezes estão sujeitos a problemas sérios, não só de tireoide, como de cordas vocais, enfim, respiração, porque tudo isso está ligado com a garganta, né? Esse pescoço precioso que nós temos, tem tanta informação aqui, e isso é a essência estelar de Taijeta. Taijeta é simplesmente maravilhosa, e a função dela é purificar o nosso papel. Então, ela pergunta, né, com esse problema na tireoide, pergunta o que eu tenho que fazer agora. Então, primeira coisa é fazer o jejum, né? Você elimina todos os carboidratos, né? Você precisa de repouso e de meditação, né? Meditação, assim, você vai passar um tempo fazendo o seu regulamento interno. O que é que você precisa falar e o que é que você não deve falar? O que é que você precisa fazer e o que é que você não deve fazer? Então, Jesus já cantou toda a bola, mas a gente é meio retardado, a gente precisa ser relembrado. Então, relembrar o que é? Você precisa ter um tempo para você, precisa se reformatar, né? Como se o seu computador estivesse dando pau e você não acessa o seu eu, o seu site, né? Seu site interno. Então, você precisa se reformatar. E aí ela começou logo a pensar, realmente, tudo que eu aconselhei para a família, hoje está virando contra mim. Então, meu cunhado fica bravo porque eu convenci a minha irmã a morar comigo, ou morar perto de mim. E ele queria que ela voltasse para casa, né? Então eles se separaram. E ele tem ódio de mim, porque eu dei abrigo para minha irmã. Aí a minha cunhada, quer dizer, casada com outro irmão, também fica muito brava porque eu dei sugestão para ele fazer alguma coisa, seguir outro caminho. Então, o que ela semeou foi apenas discórdia, tá? As pessoas passaram por outras experiências e estão culpando ela, estão culpando que ela é a responsável pelas mudanças, pelas coisas que aconteceram. Bom, isso é um material que vai se acumulando, né? Tipo assim, você não tinha no seu papel, não tinha essa função, né? Você não precisava fazer isso. Então você foi falando, meio que impondo a sua vontade, mas se a pessoa acatou, é claro que tinha alguma coisa a ver, né? Tinha alguma coisa para acontecer importante. Então, você está errada de ficar metendo a colher, né, no doce do outro, né? Então, você é uma pessoa que está mexendo
com energias, na verdade, meio, tipo, não é que não era da sua conta, mas você teve esse papel, e isso é um papel, na verdade, invertido. Você tinha que ter mais função sobre você mesma, né? Você se conhecer, você resolver os seus problemas, e com isso você dá um exemplo para as pessoas que o caminho é esse, né? Então, o caminho todo, ele é feito de ascensão. Nós precisamos ascensionar, porque ascensionando, nos libertando dos medos, das raivas, das mágoas, nós vamos subir, nós vamos nos elevar acima, e as pessoas vão começar a ver que dá certo o caminho que a gente está seguindo, é nos autoconhecer. Então, esse autoconhecimento e essa coisa de você começar a tomar conta do seu script, do seu papel, é, na verdade, a sua missão básica, né? Se você precisa aprender a amar a si mesmo, você precisa conhecer o instrumento, o equipamento que você tem, que é a sua tireoide. Ela é preciosíssima e ela não pode ser arrancada de jeito nenhum. Então, ela está assim, sob a sua guarda. Não deixe ninguém nem fazer punção, nem retirar nada, porque isso vai influenciar toda a sua vida de uma forma muito considerável, muito forte. Então, essa pessoa ontem, né, ela estava realmente percebendo que é muito mais fácil a gente dar palpite na vida dos outros do que a gente acertar os ponteiros internos, tá? Então, mexer com esses ponteiros internos significa mexer com nossos fantasmas, e eles têm uma potência que está à altura de cada um de nós. Ninguém carrega fantasma maior do que poderia superar. A superação de fantasmas é vamos dizer, muito bem elaborado projeto para você ascensionar, para você acessar fantasmas um pouquinho mais pesados. Então, você vai subir, significa que você vai enfrentar problemas maiores, mas que esses problemas eles vão ser uma honra para você, né? Então, os nossos problemas ficarem piores significa que nós evoluímos, que nós ascensionamos. Então, a Alessandra está perguntando sobre cirurgia da tireoide que ela já fez. E o que se faz de agora em diante, né? A gente faz manutenção do nosso equilíbrio hormonal através do alimento e os florais, né? Taijeta é uma essência estelar muito importante nesse caso, mas é lógico que tem que ser no momento certo. Ela tem cisto na corda vocal também, então caso normalmente de cirurgia, o que precisa é regularizar toda essa situação, né? Então, como que a gente leva umas chicotadas da vida, né? Por quê? Por dois motivos. Porque a gente foi meter o bedelho onde não foi chamado. E outro, porque a gente não fez o nosso papel naquilo que a gente teria que fazer. Então você se ferra, né? Porque você quer fazer mais do que foi pedido, e se ferra também porque
você está fazendo menos do que foi pedido. Então, a natureza é maravilhosa, ela quer só a justa medida. Né? A justa medida que é você equilibrar seus chakras, você cuidar do seu corpo como um todo e com muito carinho, muita atenção. Né? Então, se você não vai passar o dia inteiro olhando para o seu umbigo, achando que você vai resolver o problema, você precisa viver para você entender o seu papel. Né? Então, tem pessoas que se omitem e pessoas que falam demais. Né? Então, alguns são chamados de fofoqueiro, né, de metido, e outros é chamado de virou para dentro, né, e não quer saber de nada, fechados, são pessoas trancadas. E aí são chamadas às vezes de pessoas insensíveis. Não são pessoas insensíveis, são pessoas que não tiveram a oportunidade de baixar as suas linguagens. Né? Tem pessoas que não conseguem dizer o que estão sentindo, então elas são travadas. E se o dia que elas descobrem um jeito de colocar isso para fora, elas precisam estar num ambiente onde tem a ressonância da mensagem. Né? Então é muito importante você saber se quem está ouvindo queria ou precisava ouvir isso. Né? Então o comunicador, na verdade, a pessoa que lida com pessoas, né, são professores, são palestrantes, eles precisam desenvolver a sensibilidade para saber se aquilo que eles estão jogando é aquilo que precisava ser mandado, vai ser ouvido. A pessoa que está ouvindo está preparada para isso. E é lógico, nós não vamos acertar todas as vezes, mas nós precisamos desenvolver essa sensibilidade. E essa sensibilidade está no nosso coração. O nosso coração é um radar, né? Ele escaneia, ele precisa escanear os outros. E precisa saber se aquele momento é o momento de colocar aquilo, né? O momento de falar para a pessoa o que ela deve fazer, o que ela tem que pensar. Então, isso está na aura das pessoas. Tem auras abertas, tem auras fechadas. As auras fechadas não podem ser violentadas. Nós não temos o direito de arrebentar a aura de ninguém. Nós temos só que perceber aonde está a brecha por onde nós podemos entrar. E ninguém, né, de nós encarnados tem tanta possibilidade, todos os recursos para perceber todas as brechas de todas as pessoas. Então tem que ser a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Todos têm brechas, né? Por mais que a gente seja teimoso, por mais que seja turrão, existe um caminho por onde a gente vai dar a luz da nossa centelha para os outros verem, para os outros sentirem. Então, essas ferramentas são ferramentas de Taijeta. Taijeta é essa estrela maravilhosa que nos abre sintonia. A palavra certa é sintonia. Né? Quando você está diante de uma pessoa, você precisa estar sintonizado, precisa para ter troca, precisa ter sintonização. E às vezes a gente costuma dar pérolas aos porcos, e a gente faz muito isso, porque a nossa ficha ainda não caiu, a gente não tem toda essa sensibilidade. Mas como que eu vou aprender a ter essa sensibilidade? Só vivendo.
se você se excluir, você não aprende. E se você se imiscuir, quer dizer, você entrar em lugares onde não é o seu território, você também vai arrebentar a sua tireoide. Então, muita atenção, gente. A tireoide é sensibilérrima, né? A sensibilidade é uma coisa, porque é a frequência da sintonia. Vocês imaginam, hoje a gente tem celular, a gente tem computador, falar em tempo real. A nossa tireoide é assim muito mais potente. Ela registra fatos que o nosso cérebro ainda não tem capacidade de fazer a leitura. Tanto que os exames de tireoide, os exames de hormônios ainda estão muito engatinhando. Né? A gente não pode confiar muito nesses exames, porque realmente nem os próprios laboratórios têm a certeza de que isso é assim. Muitas vezes tem que ser repetido o exame. A gente precisa tomar muito cuidado com o nosso corpo, porque é uma ferramenta valiosíssima e nós precisamos aprender a dar valor para ela. Então, quando você estiver vivenciando, você está fazendo troca com as pessoas, você está conhecendo pessoas novas, você está indo em busca de executar o seu papel. Você falar para as pessoas sobre assuntos que levante a bola, que dê luz para a pessoa se animar. Né? Mas antes de você fazer isso, você precisa estar entusiasmado, você precisa estar com tesão, com vontade de fazer trocas, né? De ver que você é um instrumento também à disposição do mestre para que a luz possa crescer nesse planeta. Então, esse planeta precisa de muitos trabalhadores. Né? Somos 7 bilhões de encarnados. Então você imagina quanta gente é necessária para levar esperança, para levar ânimo para as pessoas e tomarem consciência de que o nosso equipamento é maravilhoso e esse equipamento ele precisa ser usado. Nós precisamos ativar as nossas potencialidades. Né? Então, as nossas potencialidades adormecidas vão se transformar em tumores, em nódulos, em corpos estranhos. E as nossas potencialidades exacerbadas, né? Quando você acha que você já é rei da cocada, que você sabe tudo, você também vai pagar por isso, porque você está querendo executar um papel que não é seu. Né? Então você não está em sintonia com o seu eu superior, com você mesmo. Na verdade, a sua essência não é esse personagem que você está fazendo. Né? Nós vivemos num baile de carnaval eterno. Todo mundo está fantasiado. Então, essa fantasia precisa executar um papel real nosso. E essa sintonia a gente faz com Taijeta. Né? As purificações, na verdade, Taijeta tem esse papel. A purificação é um trabalho eterno. Né? Você não vai se purificar só nesse personagem, você vai voltar para se purificar em milhares de personagens, até você se libertar da roda das reencarnações. Tá? Então, mas isso aí já é jogar muito lá para frente. Vamos vivenciar o dia a dia agora, vamos começar a usar esse radar interno, ver se as pessoas estão precisando da nossa mensagem. Então aí nós estamos trabalhando com a nossa tireoide. O nosso sistema Pleiades florais todinho é trabalhado com as 20 tinturas vibracionais. Ele é trabalhado para estimular ou para desacelerar a sua tireoide. Então, se você tem hipertireoidismo, você é candidato a hipotireoidismo num segundo momento, porque você estressou a sua tireoide.
Então, faça as escolhas certas, né? Use bem a sua tireoide, fale bem, diga ou faça bem as coisas para as pessoas se sentirem que estão sendo estimuladas para viver melhor. Então, o nosso tempo esgotou. Amanhã a gente volta novamente às 9h30. Paz e luz. As flores trazem cada vez mais luzes de estrelas pra gente abrir nossas consciências com os florais, até vestirmos a pureza do elixir. Os florais e companhia vêm pra revelar: dentro de você existe na verdade um avatar. Tem uma senha dentro de nós, é uma passagem de volta ao sol.